Vamos lá? Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente, né? Sempre presente. E hoje, mais um sábado, né? Estamos aqui reunidos, como fazemos todos os sábados, neste mesmo horário, prontos para a realização de mais um trabalho, né? Mais uma reunião pública, mais uma palestra, né? Mais um estudo que a gente vem realizando. E realmente, né? Num dia até muito especial, né? Um sábado de carnaval, principalmente para a nossa região, né? É uma região que é muito procurada, né? Há anos, né? Sempre muito procurada, não só aqui São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, a Saquarema, Araruama, né? São regiões muito procuradas e as casas espíritas desses locais, elas realmente, nós, né? Temos que ter essa adaptação, né? Eu, durante esse tempo que eu tenho de espiritismo, eu aprendi justamente o seguinte, que cada casa espírita ela tem a sua realidade, né? À medida que você constrói, resolve fazer uma casa espírita, ela já está plasmada, né, no plano espiritual há muito tempo, né? E dali, de acordo com os espíritos que vão sendo direcionados para a realização daquele trabalho, justamente ali vai se cristalizando, né, o que é que aquela casa pode desenvolver, o que é que ela vai desenvolver. Por isso que a gente vê realmente casas que são mais características num determinado tipo de trabalho, outras já são mais características num outro tipo, e por aí vai, justamente por causa disso. Ela vai adquirindo essas qualidades, né? E aqui na nossa região realmente tem essa característica, né? Por exemplo, quando eu frequentava outra casa, né, que eu frequentava lá em Saquarema, tinha uma colega nossa que ela era dona de pousada, né? Então o que acontecia? Chegava assim, dezembro, ela mesma falava para o grupo e dizia, gente, eu vou precisar me ausentar, né? Porque é o trabalho dela, né? E ela sabia que nesse momento, e ainda mais todos os familiares eram os responsáveis pelo aquele trabalho ali. E ela ali era a única assim que era espírita, né? Os outros tinham simpatia, tal, outros eram católicos, outros seguiam outra religião, mas também não frequentava muito. E ela não, era a única que era ali atuante. Mas é aquele caso, ali ela precisava realmente dar prioridade à família e ao trabalho, né? Que chegava dezembro, ela ficava de dezembro a março, ela tendo que estar ali, né, focada no trabalho, que era o ganha-pão deles, da família deles, né? E naquele período, assim, por exemplo, de dezembro até março, até o iníciozinho de março, era um trabalho que eles estavam assim, indo, por exemplo, dormir meia-noite, 2 horas da manhã, e 6 horas da manhã já tinha que estar todo mundo de pé, né? Porque era aquele trabalho. Então a casa naquele momento, a casa espírita naquele momento, sabia que não podia contar com aquela companheira, né? Como também tem outros detalhes. Nós que já decidimos morar aqui, às vezes precisamos receber muitos parentes, amigos, e é necessário que se dê essa atenção, certo? Então a casa realmente reduz um pouco, ela tem que ter esse jogo de cintura para saber se adaptar. E esse período, então, é um período assim que realmente pede muito isso, certo? Então, muitas pessoas vindo para cá, né? Então, quer dizer, como falaram, né? Eu vim de muito longe, né? Então, entre o banheiro e o pátio tinha umas leves contenções, né? Quase que eu cheguei atrasado aqui, né? Certo? Mas cheguei. Então, outro detalhe também, os dirigentes das casas espíritas, eles têm que contar justamente com quem? Com os trabalhadores locais, porque o deslocamento fica muito difícil. Até aqui mesmo, né? Você se deslocando até aqui dentro, fica um pouco difícil. Então, facilita o quê? É melhor que esteja um palestrante de perto da casa. Como, por exemplo, né, esse ano já estou concorrendo a mais um estandarte de ouro, fazendo palestra justamente no sábado de carnaval, né? Porque eu já tive uma grande experiência só fazendo palestra. Aliás, era na sexta-feira, né? Eu fazia na sexta-feira, por exemplo, a Vera, né, lá de Jaconé, ela chegou uma hora que ela começou a contar comigo. Ela falava assim, ela me ligava, Giovanni, sexta-feira,
sabe? Não tem ninguém, eu não posso chamar tal. Mas mesmo dentro de Saquarema já havia um congestionamento. Mas quando você vai morando no lugar, você começa a encontrar acessos mais fáceis, né? Então eu ia lá pela estrada de Santo Antônio, né? Não pegava nenhum engarrafamento, porque quem conhece Bacaxá, Saquarema, né? Sabe que dali, daquela praça de Bacaxá até a ponte lá de Saquarema, acabou. Ali fica tudo parado. Então, como eu já conhecia determinados trajetos, ela já facilitava. Então, era todo ano lá. Ganhei muitos estandartes de ouro, fiquei parado, estou voltando, né, a concorrer, eu acho que vou ganhar de novo, né? Só que aqui já era no sábado de carnaval, lá era outro dia, era sexta-feira, né? Mas o movimento já estava grande, não é verdade? Então, os dirigentes espíritas, eles têm que realmente contar com os trabalhadores para facilitar, porque o trabalho não pode parar, certo? O plano espiritual é diferente, certo? Lá os horários são diferentes, as dimensões são diferentes, mas o trabalho continua. E eles também contam com a gente, já que nós, né, nos responsabilizamos, né, fomos assumir esse compromisso, eles estão contando conosco. Mesmo assim, reconhecendo que a gente tem que ter esse jogo de cintura, né, para poder resolver a situação. Então, mais uma vez, aqui é um momento que nós estamos reunidos, certo? Aqui como sempre foi, é um ponto de apoio para a boa espiritualidade, né? Como ela colocou ali, o título da nossa palestra, no Carnaval, cuide dos seus pensamentos. Eu canso sempre de falar isso aqui, né? Principalmente esse período que nós tivemos aí de Natal, Ano Novo, temos Páscoa, Dia das Mães, são datas que foram criadas, certo? Mas Dia das Mães o dia da nossa mãe é todo dia, certo? O Natal, a mensagem de Jesus, ela não tem que ficar restrita ao Natal. Tá certo que no Natal, de repente, a pessoa fica mais contemplativa, né? Fica pensando, fica mais gentil quando sai na rua, olhando, poxa, Natal. Mas você tem que ter, né, o compromisso ali, é o ensino para o ano todo e para sempre. Então, cuidar desses pensamentos. Mas por que a gente escolheu o Carnaval? Uma data, certo? Porque no plano espiritual, nesse exato momento, também está havendo uma grande movimentação, como eu falei, desse grande fluxo de pessoas se dirigindo para cá. Então, o que acontece? O plano espiritual, ele precisa realmente estar também preparado. E nós nos comprometemos com isso. Nós nos comprometemos por quê? Estamos também fazendo aqui uma base que, além de ser uma base que funciona o ano todo para atender espíritos tanto encarnados quanto desencarnados, nós estamos fornecendo um reforço para o plano espiritual. Não parece, mas estamos fornecendo esse reforço para o quê? Para as obras, né, para as bases que são dirigidas pelo Dr. Bezerra de Menezes, certo? Lá nas Fronteiras da Loucura, né, naquele livro, certo? Você mostra bem como é o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes num período como esse. Claro, funciona o ano todo, mas nesse ano, né, como é um fluxo maior de pessoas e como a gente está falando em pensamentos fluindo, então o plano espiritual tem esse reforço e conta muito conosco, certo? Então nós também estamos aqui ajudando essas bases. E o que é interessante naquele livro, né, Na Fronteiras da Loucura, são diversas bases. E existiam bases que, por exemplo, eles estavam ali dando atendimento tanto para encarnados quanto desencarnados, porque o atendimento não é só para os desencarnados, não, né? Porque tem as pessoas que às vezes estavam ali no meio da folia, num desequilíbrio, e os amigos espirituais sentem, olha, esse aqui precisa de ajuda. E aí nós sabemos que tem aí o desdobramento, e tem até um detalhe lá, que o doutor Bezerra de Menezes, ele precisou de estar à frente, porque ele fica fiscalizando, né? Ele está circulando já por aí. O doutor Bezerra de Menezes, com toda a equipe dele, já está circulando. E o que acontece? Ele, às vezes, tem bases que encontram uma dificuldade, porque não fique pensando, porque quando você se tornou espírito, você se tornou um ser que entende de tudo, que sabe de tudo, que é invencível. Não, você continua ainda com limitações, certo? Então, dentro dessas limitações, que quando a gente desencarnar, às vezes vamos continuar a ter, e se estivermos numa base dessa, auxiliando a espiritualidade, tem lá um responsável pelo setor, se vocês forem lá vendo Nas Fronteiras da Loucura, ele fala, meu Deus, a situação aqui está um pouco difícil, precisamos do Dr. Bezerra de Menezes. Então,
pelo pensamento, pela sintonia, a equipe do doutor Bezerra de Menezes, que está numa dimensão maior, ela vai até aquele local, sim, quando está precisando de ajuda, certo? Porque não fiquem pensando que, às vezes, quando a gente fala em loucura, né, desequilíbrio mental, nós estamos falando somente de encarnados. O desencarnado também fica, tá? Também existe o desencarnado desequilibrado, certo? Tanto ainda falando no doutor Bezerra de Menezes, naquele livro Loucura sobre um Novo Prisma, eles têm lá um exemplo justamente disso, que ele dá 2 exemplos. Se vocês forem ver lá no livro Loucura sobre o Novo Prisma, tem um espírito, eles vão ver lá o espírito, tem aquele que está com problema mental, ou seja, ele tem realmente uma doença, um problema no cérebro, né? Ele tem uma anomalia no cérebro, anomalia física mesmo. E tem aquele outro que também está completamente desorientado. O que acontece? Quando eles faziam o teste, aí a pessoa que tem a anomalia, que está com um problema lá de desequilíbrio, o espírito dele se manifestava normalmente, né? O espírito dele, no plano espiritual, normalmente. Mas quando voltava para a carne, quer dizer, aquela anomalia se transformava numa limitação para que ele possa se desenvolver. Quando o problema era espiritual, um problema, por exemplo, de obsessão, por exemplo, o sujeito está ali encarnado, está desequilibrado. No plano espiritual, ele continua perdido e desequilibrado, porque ele está completamente tomado. Então, ali ele explica a diferença dos 2 tipos de loucura, né? Porque nós passamos. Então, nesse período também, justamente, existe esse desequilíbrio. Então, lá no significado do carnaval no mundo espiritual, a visão deles é justamente essa, né? Precisamos dar esse auxílio, né? Vamos auxiliar as pessoas, porque o carnaval não é só a folia, tem a folia também, claro, né? A gente vai sair para se esbaldar, mas existe também o trânsito, o fluxo de carros, como a gente estava dizendo, um fluxo muito grande de carros, e naturalmente com esse calor as pessoas ficam um pouco mais estressadas, aquelas retenções, né? A pessoa perde um pouco a paciência, e vai por aí, quer dizer, vai juntando tudo isso, certo? Fora isso, até mesmo nas pessoas que não querem, que já saiu do trânsito, chegou cedo e tal, pessoas que às vezes só querem descansar num sítio, ou até numa casa de família, né? Reúne, aluga uma casa grande, tem a família, é preciso também que nesses lugares também haja harmonia, porque nós sabemos de quantas brigas que às vezes existem entre família, e as pessoas não estavam na folia, certo? Quantos desequilíbrios, quantos desentendimentos, às vezes existe até entre família e entre amigos, certo? Então, esse trabalho da espiritualidade está justamente aí. E outra coisa muito interessante também do doutor Bezerra de Menezes, quando ele convoca, existe lá, vocês vão ver lá, está lá nas Fronteiras da Loucura, ele também começa a convocar pessoas, por exemplo, você vai dormir, né? Você vai descansar, dormir, tal. E de repente, quando você, em desdobramento, você é convocado a ir a um trabalho, a lá auxiliar, claro, dentro das nossas qualificações, dentro das nossas limitações, mas eles vão aproveitar, não. Esse aqui me dá, esse aqui vem cá. E aí, nós vamos lá, no momento do nosso sono, nós vamos lá também ajudar, né, nessas equipes espirituais, auxiliando tanto a encarnados quanto desencarnados. E o doutor Bezerra de Menezes, muitas vezes, ele também lá, ele aparece dando uns puxões de orelha, porque existem aquelas pessoas que chegam no plano espiritual, não é? E chegam lá censurando, quer dizer, vamos supor, a gente dormiu, né? A equipe do doutor Bezerra de Menezes lhe convocou, mas aí você chega lá, aí, ó, também queria o quê? Não sei o quê. O doutor Bezerra de Menezes, na hora, ele na mesma hora censura. Não venha aqui para, você não está aqui para condenar, você está aqui para ajudar. Se a pessoa está ali com desequilíbrio, aí, né, o espírito ele ficava logo, porque é aquele caso, nós vamos de acordo com as nossas qualificações, com o nosso entendimento, mas lá nós também estamos evoluindo, nessa ajuda que nós estamos dando, também estamos crescendo. E outra coisa, hein? Se nós também não formos equilibrados para nesse auxílio, calha da gente também ser ajudado lá, porque existem os casos de você ir para ajudar e também se desequilibrar, vamos, segura esse aqui veio ajudar, mas vai ficar aqui, precisa ser atendido também.
certo? Então, é justamente assim. Então, nós aqui que somos espíritas, né, eu acho que talvez muitos já devem ter ido em alguma casa espírita, em casas espíritas, por exemplo, quando vai se falar de carnaval, vai sempre falar com censura. Não sei quem já foi, já assisti muita palestra sobre carnaval, que na realidade tinha o conhecimento lá do falar do espiritual, mas sempre ia ser aquele fundo de censura, certo? Então, nós temos que sair dessa. Nós não estamos aqui para censurar nada. A doutrina espírita, ela nos ensina justamente isso. Não, ela não proíbe nada. A doutrina espírita não proíbe nada. Claro que existem correntes religiosas, filosofias, certo? Que quando você vai fazendo aquele estudo, elas são assim, filosofias ou correntes religiosas que estão ali para podar o ser humano, é cheio de proibições. Você não pode vestir isso, você não pode comer isso, você não pode frequentar aquele lugar, se você for, você vai, não sei o que, tal. Nós sabemos, né, que as religiões, elas funcionam como? Funcionam como, todas elas são importantes. Os desequilíbrios, os erros aí que são cometidos são por causa dos homens, certo? São por causa dos homens. Mas as religiões, quando elas são criadas, o que está ali, né, o pensamento, o que ela está propondo, ao contrário, é excelente. Mesmo essas que chegam para te podar, mesmo essas que chegam proibindo. Mas acontece o seguinte, nós estamos degraus, certo? Estamos degraus. As religiões, elas vão funcionando assim, como degraus. Então, tem religiões que realmente proíbem. Você é proibido. Se você não for, vai para o inferno, não sei o que e tal. Mas nós sabemos o quê? Que muitas vezes, quantos de nós já deve ter conhecido alguém que era aquela pessoa, como diz na linguagem popular, a pessoa era da pá virada, certo? E de repente conheceu uma dessas religiões que te poda. Não pode isso, não pode aquilo, porque se fizer, tu vai ver. Tu vai para o inferno, vai acabar contigo. E de repente você não vê que aquela pessoa modificou? Você vê, de repente, aquela pessoa mais tolhida, ela muda até o jeito de falar, né? Foi positivo para ele. Claro, foi positivo para ele. Está de acordo com o que a gente aprende aqui? Não. Porque aqui no Espiritismo nós estamos numa fase que nós amadurecemos um pouco mais. Por isso que a doutrina espírita ela não proíbe. Se tem espírita colocando regras de proibições, está errado. Desculpe falar, mas está errado. Aqui não proíbe, nós adquirimos um grau de amadurecimento aqui, que é o seguinte, nós aprendemos a ter responsabilidades. A gente se torna responsável. Por isso, justamente por isso. Então, agora, para determinadas pessoas, é necessário, às vezes, essas questões da proibição, que não é o caso aqui. Mas, você sabe, né, uma grande maioria dos espíritas são... Hoje você já encontra um grande número de espíritas de berço, mas nós sabemos que ainda, né, é muito significativo o número de espíritas que vieram de outras correntes religiosas. E é natural que a gente vem trazendo aqueles resquícios, né? E não só, às vezes até nessa vida, nessa existência aqui mesmo, certo? Você vem de outra religião e você às vezes traz os costumes daquela religião, porque aquilo ainda está muito arraigado em você, e às vezes até em outra encarnação você vem trazendo aquelas existências, certo? Daquilo ali. Então é natural que você venha ainda com os resquícios. O problema começa quando você quer introduzir, aí toma cuidado. Como por exemplo, né, vamos supor que você era um católico fervoroso, mas você se identificou com o espiritismo, né? Você gostou do espiritismo, você quer ser espírita. E naturalmente você ainda não perde a mania, né, do catolicismo. São chamados espiritólicos, né? Você vem para cá, aí, por exemplo, tem ali... Por isso que às vezes é bom realmente não ter, às vezes, as fotos de Dr. Bezerra de Menezes ou Allan Kardec, porque aí o amigo vem lá... Ele não faz isso por mal, é porque aquilo já está dentro dele. Aí ele vê ali... Pô, vou fazer uma promessa para o doutor Bezerra de Menezes. Ele escreve lá uma série de pedidos no papel, né? Dobra aquilo direitinho. Aí olha, vê se não tem ninguém olhando, né? Ele enfia lá. Quando você vai fazer uma geral, dá uma geral no centro, vai fazer, quando tira o quadro, pô, vou limpar aqui esse quadro, tá meio empoeirado. Quando tira, aquele monte de papel. Aí quando tu vai ver, é pedidos, um monte de papel. Porque o companheiro trouxe aquilo, né? E aí, ele às vezes vem aqui, né? Aí, por exemplo, como o próprio Chico Xavier falou,
falaram para ele assim, porque não sei o que, o Chico Xavier, em outra encarnação eu era francês, e o outro, não, eu era padre. Então o Chico Xavier, coitado, com aquela paciência que ele tinha, né? Porque todo mundo queria dizer quem é que foi ele, né? Olha, porque eu fui fulano. É engraçado, tem uns espíritas assim, né, que sabe direitinho quem foi, né? Engraçado, ninguém foi faxineiro, ninguém foi servente de pedreiro, né? Ninguém foi gari, todo mundo só foi rei, rainha, né? Não sei o que, cristãos, tem aqueles que são, nossa senhora. Então o Chico Xavier, coitado dele, com aquela paciência, ele chega e diz assim, não, quem nasce aqui no Triângulo Mineiro, em outra encarnação, ou foi padre ou foi francês. E pronto, ele encerrava logo o assunto ali, né? Ou foi padre ou foi o Chico Xavier, ou foi padre ou foi francês, né? Então é verdade, a gente vem trazendo esses resquícios. Talvez muitos de nós aqui estamos assim na nossa primeira encarnação como espíritas. Então é natural que você traga isso. E vem realmente as proibições. E aí a pessoa começa a levar. Por exemplo, aqui o cara pensa, né? Eu estou aqui falando, é como se eu fosse um padre, né? Eu estou aqui, ó, que é um altar, né? Então, Jesus ali, né? Então eu estou aqui falando, aí o cara vem com aquele resquício ainda. A água frutificada é a hóstia, né? Então, lá, fluidifiquei a hóstia, né? O padre, você sabe que aquele movimento do padre, aquilo ali não deixa de ser um passe, né? Quando você toma ali a hóstia, aquilo não deixa de ser um passe. Então, aí ele pensa que traz aquilo, tal, e botou o pé lá fora, aí olha de novo aqui, os pensamentos, será que é só no carnaval? Aí recebeu essa carga energética positiva aqui, aí botou o pé lá fora, né? A gente precisa realmente estar com essa vigilância. E nós somos espíritos milenares, né? Parece engraçado isso, né? Mas eu, você, ela ali, qualquer um de nós aqui, não estamos numa primeira existência. Somos espíritos milenários. Eu gosto de repetir isso sempre. Nós devemos aqui ter pelo menos, cada um de nós, uns 30 mil anos. Por aí. Pode ter certeza que temos. Uns 30 mil anos por aí. Então, o que nós já devemos circular o mundo todo, né? Como o Bacelli fala, né? Naquele livro, aquele escritor, né, que fala muito sobre mediunidade, né, o Bacelli, ele mesmo diz isso, né? Que nós temos, assim, restos mortais espalhados pelo mundo. Todos nós aí devemos ter os nossos restos mortais todos espalhados por aí. Quanta coisa a gente não já deve ter visto, né? Quantas experiências nós já tivemos, quantas bobagens nós fizemos, né? E bobagens, às vezes, já que nós estamos falando até em carnaval, porque às vezes outra coisa que a gente tem que tomar cuidado também quando for mentalizar, no carnaval, às vezes esses nossos instintos animalescos, né, às vezes aparecem, que são resquícios que ainda tem. E só que a gente lá atrás nós fazíamos e achávamos normal, porque a barbárie era natural. E hoje nós estamos aqui o quê? Justamente, né, acertando essa nossa bússola, não é? Entrando aí através dele, como ele diz, eu sou o caminho, a vida, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim, né? Quer dizer, ele sendo essa bússola para que a gente possa se situar. Então, o que acontece? Então, nós estamos aí, com certeza, praticamos muitos desregramentos. Aí eu estava vendo, assim, sobre a história do carnaval, né? A gente leva muito, assim, a carnaval de Veneza, né? Ou ali na época do Império Romano, porque dizem até que essas alegorias, todos esses desfiles que nós temos hoje nas escolas de samba, blocos, tudo, vem muito dessa época do Império Romano. Eles tinham justamente uma época em que se dava aquela liberdade para o povo, faça o que você quiser, divirta. Então, quer dizer, as pessoas se soltavam. Era permitido, aquele dia ali, tudo era permitido, certo? E dizem, né, que tinha desfiles. A gente pensa que é uma coisa super atual, né? Dizem que tanto homens quanto mulheres, assim, bonitos, né, com seus corpos assim esculturais, faziam desfiles com altos graus de sensualidade, tudo era permitido. Não, pode-se fazer. Isso para Roma antiga. E dizem que tem, assim, movimentos, né, celebrações que vêm da origem, já do passado, que vêm da origem até no próprio Egito, que dizem que havia uma época que eles acendiam fogueiras
e vestiam máscaras ou roupas diferentes, como se fosse assim, nesse dia eu vou incorporar um personagem. Isso do Egito, né? Eles faziam isso. Hoje eu vou incorporar um personagem. Faziam uma série de celebrações e rituais em volta daquela fogueira. Já era, né, com certeza, de repente estávamos por lá também, né? Na Mesopotâmia, dizem que tinha também um dia em que o rei, ele tirava e permitia que as pessoas tomassem até o lugar do reinado. Ele falava, hoje eu vou para o... Tinha lá um determinado deus que eles veneravam, e nesse dia o rei, ele saía do trono e ele se colocava como se fosse uma pessoa do povo e se deixava até ser chicoteado. E se escolhia até um prisioneiro para tomar um lugar do rei. Naquele dia, olha, hoje você incorpora esse personagem. Ele tomava o lugar do rei, inclusive se permitia até que ele fosse coabitar com as esposas do rei. Aquele dia, mas é só que tinha o seguinte, acabou a folia, aí meu irmão, acabou a festa, você se divertiu? Pô, adorei, gostei. Esse, depois ele era executado. Isso na Mesopotâmia antiga. Então, quer dizer, eram justamente esses resquícios que vem chegando até hoje. E até chegar no famoso Carnaval de Veneza, né? Que até hoje existe, né? Que introduz esses bailes com as pessoas fantasiadas e usando máscaras. Aí até chegar aqui no Brasil, o carnaval, quem trouxe o carnaval para o Brasil foram os portugueses, que na realidade não era isso que nós temos hoje, era o chamado entrudo, que era a espécie de uma guerra que eles faziam, jogando farinha, jogando uma opção de coisa nas pessoas. Dizem que nessa guerra jogava até urina um no outro. Então era uma farra, né? Então a elite falou que, olha, está proibido isso, chega, porque eram muitas pessoas machucadas, uma sujeira desgraçada pela cidade. Quer dizer, as cidades aqui no Brasil mesmo já não tinham muita higiene, né? Imagina num carnaval fazendo tudo isso. Certo? Então a elite pede para parar com aquilo e a coisa foi ficando assim às escondidas, certo? Mas o carnaval do Brasil toma essa forma, né, que é famosa pelo mundo todo, graças à forte influência africana, certo? Então tem o nosso carnaval, ele tem esse destaque, né, pela forte influência africana. Tanto que muitos historiadores até dizem, né, que na realidade o Brasil, os quilombos que existiam, né, pelo Brasil afora, dizem que realmente foi a verdadeira matriz da formação do povo brasileiro, porque ali havia um encontro cultural, certo? Ou seja, entre os escravos que fugiam, né, e os indígenas. Muitos indígenas, às vezes com as suas tribos arrasadas, encontravam ali no quilombo um abrigo. Então diz que ali houve uma grande integração cultural. Porque você imagina, por exemplo, eles vieram da África, né? Os africanos da África já veneravam, né, a natureza, o mar, as plantas, aquelas coisas todas. E os índios a mesma coisa. Então houve uma identificação cultural muito forte. Então e a gente vê que isso é coerente, né? É a verdadeira formação do povo brasileiro. Então o carnaval está inserido nessa manifestação cultural, que é uma das maiores manifestações culturais do Brasil. Então, você falou agora dos indígenas, eu lembrei quando eu era muito pequena, eu sou do Nordeste. Uhum. Então lá nós somos descendentes de índios. Não é verdade. O Nordeste quase todo é. Naquela época eu lembro muito pequenininha, que no carnaval eram os índios que desfilavam e os africanos eles faziam as danças deles. Eu lembro assim, vagamente que era muito pequeno, mas faz todo sentido. Então, quer dizer, dizem que realmente foi, e o carnaval realmente tem isso. E como se falou, será que só o carnaval? Não, muitas coisas. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, né, quando eu cresci ali, me criei na Vila da Penha, né? Então toda aquela região da Leopoldina, era a diversão da gente, era a festa da Penha. Quando chegava a época da festa da Penha, então embaixo tinha o Parque Xangai, não sei se existe o Parque Xangai até hoje, que era o nosso Tivoli Park, né? Era o Tivoli Park dos suburbanos, né? Então a gente ia para lá. Então, quer dizer, era diversão. A gente ia para a missa lá em cima na igreja, né? Tinha aquela vista panorâmica, ainda tem, né? Porque a igreja está lá. Então
E a gente descia, depois que acabava a missa, que era missa de hora em hora. Missa de hora em hora. Quer dizer, você ia para a missa praticamente como eu falei aqui antes, né? Fazia ali aquele ritual, não, vamos na missa, tem que ir na missa. Aí acabava dali, todo mundo ia para o Parque Xangai, era aquela diversão, certo? E dizem que a própria festa da Penha, certo? No início dela, já tinha acabado a escravidão, já tinha acabado tudo. Por exemplo, os descendentes, né, os negros, não podiam participar da festa. Não podiam. Então, o que acontecia? Como nós temos uma forte tradição portuguesa, né? Então o fado era o que animava. Então, e ali, quer dizer, hoje ali tem um complexo do Alemão, a favela do Cruzeiro, aquelas áreas todas, aquilo ali tudo na hora era tipo uma roça, né? As pessoas que estavam morando ali, eu vi fotos antigas, né? Era como se fosse uma roça. As pessoas moravam ali naqueles casebres, mas plantavam, faziam criações e viviam ali. E aí era como se eles estivessem dizendo assim, bom, já que nós estamos proibidos de participar da festa, vamos fazer a nossa festa em louvor a Nossa Senhora aqui mesmo. E aí era uma batucada geral, né? O que aconteceu? O pessoal ia para a missa, mas ao invés de ficar ouvindo o fado, né, ia todo mundo para ouvir a batucada. E aí foi ficando, e realmente quando eu era pequeno, né, que eu ia meu pai me levava lá na festa da Penha, era o samba comendo solto. Em todo quanto era lugar ali, era samba direto. E aí, quer dizer, o fado, coitado, não teve o seu lugar, né? Porque o samba realmente é muito mais animado, né? Apesar, né, de como nós estamos falando aqui, muitos espíritas condenam o samba, né? Aí teve até uma colega minha espírita que ela falou assim, Giovanni, eles condenam o samba porque não sabem sambar. Aí diz que condena o samba. Aí diz que é pecado. Você vê que até nisso, né, tem assim, dentro do movimento espírita, lamentavelmente, um certo preconceito com relação à cultura africana. Existe, né? Nós temos que reconhecer isso, certo? Mas é por isso que eu estou dizendo aqui, a nossa doutrina, ela não é para isso, para proibir, é para que a gente possa refletir, certo? Para que a gente possa refletir. A doutrina espírita, ela não proíbe nada, ela adverte. E quando você é advertido, você se educa. Quando você se educa, você se liberta. Então, por isso é que não existe pecado. Você nos ouve falar, se tem casa espírita falando em pecado, desculpe, está equivocado, né? Eu olhei para a internet ali, se tem casa espírita falando isso, está equivocado. Aqui não existe essa palavra, aqui existe responsabilidade. Aqui não existe castigo. Aqui se faz, aqui se paga. Não, aqui se faz, aqui se repara. Certo? Por isso que não existe castigo. Porque o que é que a gente aprende aqui? Nós aprendemos nós é que vamos ter os nossos atos, nós seremos responsabilizados por eles. Agora, a doutrina espírita, principalmente através do Evangelho, o que Jesus trouxe para nós, ali realmente é como se fosse esse roteiro, um roteiro da boa convivência, né? Para que a gente possa conviver bem, ali mesmo você se corrigir e para que a gente possa viver em harmonia, certo? Um dos principais objetivos também da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, é justamente isso também, que nós sejamos as pessoas que levam a paz, certo? Que nós possamos levar a paz para as pessoas, que nós sejamos pessoas que levemos a harmonia, certo? O equilíbrio, que a gente possa ser esse exemplo, independente de onde estivermos, certo? Então, como por exemplo, nós estamos falando aqui sobre justamente cuidar dos nossos pensamentos. Aí surge aquela pergunta, e aí, Giovanni, pode ou não pode? Não existe pode ou não pode. Não, existe o seguinte: como estão sendo os nossos pensamentos. Então, quando nós estamos dentro da casa espírita, não precisa ficar constrangido se você, por exemplo, você veio assistir uma palestra, vamos lá, fala de carnaval, esquece um pouquinho o carnaval. Você veio aqui numa palestra, mas depois você vai sair com seus amigos, você vai numa festa, não fique constrangido em ficar com medo de dizer, não vou dizer. Sabe por quê? Porque senão a gente está trazendo para cá a proibição. E proibição, sabe como é que é, né? Tá, eu estou proibido, então não faço na frente dele, mas também quando não tiver ninguém olhando, aí eu solto os bichos. Então, alguma coisa está errada, certo? O que a gente ensina aqui, o que a gente ensina não, o que nós aprendemos aqui na doutrina é justamente isso.
que nós vamos trabalhando essa nossa consciência, vamos trabalhando, vamos nos reequilibrando. Por isso que muitos de nós aqui já chegamos a um ponto que a gente pensa assim, meu Deus, eu fazia aquilo e eu achava normal. E hoje, quando eu sou assaltado por esse tipo de pensamento, isso me faz mal. Mas era uma coisa que nós normalmente fazíamos, certo? Agora, isso aí não quer dizer que ele dá o direito de sair com o dedo condenando. Não nos dá esse direito. Eu gostei muito de uma palestra que eu ouvi uma vez na Rádio Rio de Janeiro, que nós, espíritas, temos que parar, depois que a gente começa a conhecer a doutrina, parar com essa mania de querer ser árbitro. Nós não somos árbitros. Uma coisa que a gente precisa aprender é justamente o degrau em que o outro está, que é um degrau que nós passamos também, certo? Naquele livrinho que é estudado sempre às segundas-feiras, certo? É o Jesus no Lar, né, pelo espírito Neo Lúcio, tem lá uma história que fala a coroa e as asas, certo? Fala justamente sobre isso, do caminho. Ele vai é aquela historinha, né, que vai falando sobre os degraus que a pessoa foi passando, e aí ele chega lá e viu que um outro que vinha caminhando, vinha com as roupas rasgadas, com aquela bengala, aquele cajado já meio quebrado, e aí ele riu, e aí o espírito que recebe, né, o benfeitor que o recebeu, chegou e falou assim, mas você usou aquele mesmo lugar, você passou por ali, quer dizer, dizendo, você estava lá também, certo? Então, quem somos nós para vir aqui para ser juízes? Não façamos isso. Não vamos fazer que nem uma vez um palestrante que eu vi numa reunião pública. Ele fez uma palestra que não tinha nada a ver com as festas aí do Reinaldo de Momo. Foi uma palestra que foi numa quarta ou numa quinta-feira, não lembro. Aí ele fez uma palestra dele, acabou e encerrou. Aí ele chegou e falou assim, olha só, essa semana aí, meus amigos, está começando o carnaval. Está começando o carnaval. Olha, eu conheço muitos companheiros espíritas que levam as crianças para um baile infantil. Aquelas matinês que vai as crianças, né? Vai lá as crianças fantasiadas, né? E ele dizendo assim, eu queria dizer o seguinte, por mais inofensivo que pareça, eu gostaria só de dizer uma coisa, é matinê ou à noite, seja lá o que for, isso não presta. Não temos o direito de dizer isso. Me perdoe, se tem algum que falou isso aí, eu estou na internet, falta de educação. É a palavra que a gente usa para isso. Tá? Porque nós estamos numa reunião pública. Numa reunião pública, você tem pessoas de todas as religiões, você tem pessoas que estão ali por curiosidade, tem pessoas que estão ali com a dor, não é? Tem pessoas que gostam da festa, então você não nos dá o direito de praticar esse desrespeito contra as pessoas. Se você tem essa sua opinião, então recolhe, é para a gente recolher e a gente vai refletindo como eu estou fazendo, o que é que eu estou fazendo, será que aquilo que eu falei não agrediu, né? Outro dia mesmo, numa casa espírita da nossa região, então muitos frequentadores mesmo assíduos, eram donos de hotéis, pousadas, bares, restaurantes. Um palestrante lá colocou o carnaval abaixo do nível do inferno, né? E aí os frequentadores da casa, ajudando da casa e tudo, então muitos deles donos de restaurantes, bares, pousadas, aí chamaram a presidente, foram conversar com ela. Peraí, me perdoa, então, quer dizer, eu estou me sentindo aqui o próprio agente do diabo, porque eu sou o agente do inferno, né, que estou aqui promovendo. Aí ela teve que equilibrar, falou, não é bem assim, o companheiro ali, certo? Tá? Agora, isso também não é dar cartão de passagem, senha, para, vamos dizer assim, como se diz aí, chutar o balde, né, gente? Também não é por aí, certo? Também não estamos dando aqui, falando, não, vai lá para a rua mesmo e pinta o 7. Não é isso. Inclusive tem lá naquele livro Nos Domínios da Mediunidade, acho que é no capítulo 13, que um amigo espiritual conversa com o André Luiz e ele fala justamente sobre essa questão do pensamento. Porque você sabe que o que você pensa, o que você projeta, aquilo se cristaliza. Certo? Então, quando eu falei ali atrás, a doutrina espírita, ela não proíbe, ela te adverte. Por isso que a gente tem que controlar os nossos pensamentos.
porque o que a gente pensa se cristaliza. Então, por isso que a gente tem que ficar nessa luta constante, que não é só no carnaval, como ela botou, será que é só no carnaval? Não, tem essa luta constante com os nossos pensamentos, com o que a gente pensa, ela tem que ser constante, realmente é uma luta muito grande. É aí que a gente vai chegando à conclusão que nós não temos inimigos externos, né? Os seus inimigos é você mesmo, nós somos o próprio inimigo, certo? Então nós temos que tomar cuidado justamente com os pensamentos. Então, como esse afluxo de pessoas é muito grande, certo? Então tem pessoas que vão dizendo mesmo, meu irmão, nesse carnaval eu vou zoar muito mesmo, eu vou beber todas, eu vou cair na gandaia, aí a pessoa já perde a razão, e aí já quer discutir com outro, Então, é por isso que tem que haver esse equilíbrio. Estamos proibindo? Não, o que a gente não está proibindo é o seguinte, quer brincar? Brinque sim, divirta-se, mas como nós estamos recebendo essa advertência aqui, vou sair, vou tomar meu banho, poxa, eu gosto de carnaval, vou sair sim. Está equilibrado, está bem? Como serão os seus pensamentos? Porque a gente recebe as influências, né? Está vindo uma turba muito grande, está vindo gente equilibrada, mas também vem um monte de gente desequilibrada. Então esses pensamentos se chocam. Então a gente tem que ir, é como se você fosse com um colete à prova de bala. Vai preparado. Procura os ambientes, como eu estou falando aqui, nos domínios da mediunidade, com o amigo espiritual, ele fala lá com o André Luiz, para tomar cuidado com o que pensa, porque os pensamentos se concretizam, eles se cristalizam. Então, quer dizer, você sai, aí você de repente tem um momento de desequilíbrio, e vem outro afim, né? Encarnado ou desencarnado, vem outro afim também. E aí aquilo ali pode se cristalizar e de repente um trabalho, né, que nós fizemos as duras penas, né, para se controlar, para ser uma pessoa melhor, de repente em questão de segundos a gente pode jogar fora. Então é justamente aí que está a advertência, que está o perigo. Então não é proibição, não é demonização, porque agora se a pessoa ela sente um ambiente, né, nós temos a mediunidade, nós sabemos disso, poxa, esse ambiente aqui não está bom não, estou com um mau pressentimento, vou sair daqui. Isso aí, você está controlando, você não está sendo proibido, você está controlando o seu pensamento. Aqui não está bem, estou me sentindo mal, vou para outro lugar. Vou para um lugar onde está tendo mais harmonia, onde as pessoas se entendem melhor, né? Como eu falei até no início, que nós sejamos essas pessoas que levam a paz, certo? Que o nosso pensamento, de repente, duas pessoas começam a discutir, mas você não tem nada a ver com aquilo, mas de repente você manda um pensamento positivo, aí chega um que é da turma do deixa disso, tá bom, já morreu aqui, acabou? Aí você olha de lado assim, você vê que aquilo acabou, aí você diz, graças a Deus, aquilo se dissipou, certo? Então é justamente esse cuidado que a doutrina fala, não é proibição, é nós cuidarmos do nosso pensamento, pensar no que eu vou fazer, certo? Como é que eu vou me divertir? Que tipo de escolha, que tipo de diversão eu vou escolher? Que tipo de ambiente que eu estarei? Então é nós tomarmos essa rédea. Somos nós que vamos tomar essa rédea. Porque como Divaldo Pereira Franco fala, existe a diferença entre encosto e o obsessor, né? Existe a diferença. O encosto é aquele, porque na música diz, né, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Não, ao contrário. Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. A gente o bloco está ali pegando fogo, a bateria está lá explodindo, tem um monte de desencarnado também. Tem aqueles desencarnados que realmente querem se divertir, sim. Então, numa boa, não, eu sei que eu já morri, mas ele quer sentir, né, ainda a vibração, ele quer sentir a energia, ele não aceita que desencarnou. É a diferença entre morrer e desencarnar, mas ele está ali. Não, mas... Aí os espíritos amigos falam, bom, meu amigo, isso não faz mais sentido para você, mas ele ainda é rebelde, ele não quer mal a ninguém, não, ele não quer fazer mal a ninguém. Mas meu amigo, você está desencarnado, isso aí, não está, não, mas deixa. Aí ele vai, né, o pau está quebrando, aí esse daí, pelo menos, né, quer se divertir, ele vai se encostar em alguém que também queira brincar, né, alguém lá, pô, aí é um encosto, né, ele está ali procurando, esse aqui está de acordo comigo, ó, esse é bom, vai lá, ele está atrás de você, e você está lá brincando, e ele está indo atrás de você, vai embora.
Aí tem aquele outro, né, que às vezes desencarnou, às vezes por problema de tóxicos, bebida, né, se deixou levar por aquilo, e também tem um espírito rebelde, não aceita, e ele quer continuar sentindo o quê? Os fluidos da bebida, da droga. Aí ele tá vendo lá você, ele já, ipa, olha ali, ó, é o encosto, certo? Ele, esse aqui tá bom, eu quero sentir também. Eu não tô com nada, eu vou sentir. Aí ele vai para lá também e começa a sugerir, né? Use mais, vambora, que eu também tô aqui, tô numa boa aqui também, vai, usa mais, meu amigo. O cara já até quer parar com aquilo, né? Aí quando aquela famosa, quando você tá bebendo lá, ele bota assim, essa aqui é pro santo, aí é o encosto, tá ali, ele, opa, deixa cair ali, né? Ele quer sentir aquilo. Então é por isso que a gente tem que controlar os nossos pensamentos, sabendo o que realmente a gente quer. Que assim, infelizmente, também existem aqueles desencarnados que querem ver briga, que querem ver violência, e aí ele se encosta. E como eu falei aqui, de repente, a duras penas você conseguiu, né, mudar tanta coisa, e às vezes a gente, num desequilíbrio momentâneo, deixa aquilo tudo perder. E sabe o que acontece? É uma perda de 10 segundos, coisa de segundos, e aí nós arrumamos o quê? Um comprometimento para outras encarnações. Né? Porque às vezes no momento daquele pode ter saído uma morte, pode ter saído uma traição, né? Pode ter saído uma separação, certo? Uma família que se desuniu, e aí você também não controlou seus pensamentos, estava ali perto. Então, pensar em justamente isso. Vai se divertir, mas paz na cabeça. Tem a oração, sim. Porque nós vamos assim. Como vem aqueles que gostam da bagunça, que gostam da farra, vem os protetores também. Lá na Fronteiras da Loucura fala isso também. Vem os espíritos protetores, né? Mostra lá o Dr. Bezerra de Menezes com a equipe dele mostrando. Olha lá aquele menino ali, ó. Olha como é que ele está protegido. Aí o Dr. Bezerra de Menezes mostra o lar dele, a avó dele estava em oração, e outros que a mãe está em oração, dizendo lá, proteja o meu filho, por favor, acompanhe meu filho, né? E aí, por exemplo, não é que Deus, nós é que temos que nos sintonizar com Deus, né? Com a boa espiritualidade, porque você se sintonizando, aí você quer o equilíbrio, você não, aquele pessoal ali, acho que vai sair um tumulto, vou sair logo daqui. E eles estão ali para te intuir, se eles estão vendo o seu esforço, então eles estão ali para lhe intuir, para que você possa brincar em harmonia, seja na folia, seja no trânsito, seja numa casa de família, seja num hotel, numa pousada, onde você estiver. Então é o pensamento e a sintonia que nós temos que está firmes nessa hora, já que nós recebemos todas essas instruções daqui da doutrina espírita, e é isso que a gente tem que utilizar, não só no carnaval, nenhuma festa, não, é no dia a dia, certo? E lembrar dessa ali do capítulo 13, lá dos domínios da mediunidade, porque nós sabemos que todos nós somos médiuns, né? Uns em maior grau, outros em menor grau, mas somos médiuns, e a gente recebe essas influências. Então, é justamente isso. Agora, é outra coisa também, essa coisa de controlar o pensamento. Quando a gente está refletindo, quando a gente está aqui pensando, pelo que a gente vai estudando, a gente está se conhecendo, né? Estamos aqui olhando para dentro de nós. Você está pensando em sair, mas você mesmo pensa, eu acho que eu vou ceder. Se eu for, eu acho que eu vou, então faço uma coisa. Aí sim, a gente está dando um conselho, não estamos dando uma ordem, é um conselho, uma sugestão que nós estamos dando. Fique em casa. Aí sim, se você sente, né, que vai se perder, não, peraí, eu sinto que eu estou sentindo coisas estranhas, quer dizer, eles também estão lá, né? Então é a hora de sintonizar com os do bem, que eles também estão aqui. Então não, eu vou ficar em casa, vou ficar, aí nós temos que ser fortes, né? Vamos ser fortes, fique em casa. Se você sente que vai ceder, né, às coisas erradas, ao desequilíbrio, então fique em casa, leia um bom livro, assista um bom filme, certo? Descanse. E outra coisa, como nós assumimos essa responsabilidade aqui, independente de estarmos nos divertindo, independente de estarmos na festa, numa casa de alguém, independente de estarmos apenas reunidos com amigos, vamos lembrar sim, fazer a nossa prece,
pedindo para que tudo corra bem. Seja lá no palco, lá no centro de São Pedro da Aldeia, seja no desfile de blocos, seja lá na avenida, seja nas praias, as pessoas lá que estão lá para relaxar na praia, seja no trânsito, que nós aqui também possamos ajudar dessa maneira, mandando essas boas vibrações, para que as pessoas se entendam, né? Para que as pessoas brinquem, para que depois voltem para casa tranquilas, né? Sem que não houve problema, não houve nada, independente de estarmos lá ou dentro de casa. Tá bom, gente? Então, essa é a mensagem que eu tenho para dar, né, no dia de hoje, no dia de carnaval. Me perdoe se eu frustrei alguém, né? Aqui também estou falando com a internet, né? Se eu frustrei alguém, que eu podia ter chegado aqui, né, com uma pose de bom moço e ter censurado tudo. Nada disso presta, vocês vão tudo para o inferno, seus desgraçados. Se for para lá, tu vai ver e tal. Espiritismo não é isso, tá? Espiritismo não tem esse negócio, tu vai ver. Não tem coação aqui. Nós aqui somos responsáveis pelos nossos atos. Esquece que tem um Deus lá em cima que estão com um martelo para tacar na tua cabeça. Aqui não existe isso, tá bom? Então aqui nós aprendemos a ser responsáveis. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe.